sessão está aberta. Passemos ao pregão observatório regimental e antes o doutor Jorge quer fazer, o nosso Relações Públicas aqui da turma, quer fazer um registro. Fui delegado pelo presidente, mas nós todos recebemos o convite de solenidade de posse do reitor do Centro Universitário UniBH, professor Thales Catapreta Leal, que assumirá o cargo no dia 14 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas, na unidade Lourdes. Então fica registrado os nossos cumprimentos e desejo uma profícua administração e direção. Olha, fica registrado o nosso ofício lá, parabenizando o doutor Thales e também a diretoria pela indicação, né, do professor. Nós começamos com a pauta dos processos físicos e já verifiquei que não há nenhuma divergência. Tem uma petição do doutor, no processo do doutor Gessé, que está indeferido, né, doutor? Pedido de suspensão, que está indeferido, também nós estamos de acordo. E todos os processos então ficam decididos na forma dos votos já registrados eletronicamente. Então a pauta física já fica resolvida, passamos para a pauta, não tem sustentação, passamos para a pauta eletrônica. Pauta eletrônica, há uma preferência regimental advogado de fora, relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, em que atuam como segundo votante o desembargador José Murilo, terceiro votante o juiz Jessé Cláudio. É o número 57 da pauta, é o AP 30.500-62-2008. Inscrito o doutor Cleófas Pereira da Silva, pela executada que é agravante. Qual executada é agravante? Número 57. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Só um instante aqui, está abrindo. 30.500. Pela agravada? Agravante. Eu conheço e nego. Conhecendo, negando, o senhor quer falar. Senhor presidente, boa tarde. Senhor relator, boa tarde. Demais colegas aqui presentes. Agravo de petição, no sentido de recorrer à decisão de primeiro grau que contraria o acordo, inclusive, dessa própria sexta turma, que já decidiu pela prestação continuada das pensões vitalícias mensais do agravado. Logo após dois atrasos de pensões, o agravado entrou com o cumprimento de sentença, e se Vossa Excelência perceber, havia um outro procurador nos autos que foi intimado. Entretanto, o processo já estava arquivado e ela já não era mais procuradora. Pois bem, após efetivamente o bloqueio das contas da empresa, ela, de forma até orientada por mim, continuou efetivamente pagando, e até hoje continua pagando as prestações mensais. De forma a contrariar o acordo, o juiz de primeiro grau decidiu por adiantar essas prestações mensais no valor de 315 mil, intimando a empresa a pagar no prazo de 48 horas. Caso essa decisão permaneça, realmente a inviabilidade econômica da empresa e possivelmente irá fechar as suas portas, porque ela não efetivamente tem condição de arcar com esse valor. Considerando também até mesmo a decisão definitiva, que efetivamente determinou o pagamento mensal, desses valores que hoje dá em torno de R$ 1.200, é o que a empresa consegue arcar. Peço que haja divergência no voto do relator, porque realmente merece guarida as razões do agravante. Sim, eu fiz tão detalhado cada coisa. Essa situação específica dos honorários, que o ilustre procurador levantou, eu fiz até destaque aqui,
que, ainda que se entendesse aplicar o artigo 85, parágrafo 1º do novo CPC, para condenar o executado a pagar na área de sucumbência relativa à fase de execução, na hipótese sem apreço, haveria um óbice intransponível. É que o colente do STF afirmou anteriormente que os honorários de sucumbência somente seriam devidos nas ações juizadas a partir de novembro de 2017. Então, nesse aspecto, já não... Mas acho que o principal é essa questão. Em relação da questão principal, eu falo o seguinte: não se contesta que o reclamante padece problema de saúde, sendo que a DEMAI, nascida em 8 de outubro de 65, conforme a decisão transcrita no ID 076-DA9, ele já conta agora com 53 anos, sendo incapacitado para o trabalho e com sequelas. Por outro lado, não se evidencia nos autos que a reclamada não possa suportar o pagamento do restante das pensões mensais de uma só vez, o qual se recomenda pelas circunstâncias acima e até mesmo pelo comportamento processual da devedora, que, deixando também de responder as intimações, acaba por criar empecilhos justificados à marcha da execução e por atrasar os pagamentos mensais inadiáveis. Então, eu mantenho a minha conclusão. De acordo. Eu peço dele a ação, mas diante da argumentação do relator, eu peço para o Próximo. Agora, uma sustentação oral à distância, processo da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, ocorrerá em Poços de Caldas, no número 18 da pauta, que é o AP 10 778-78-2017. Inscrita a doutora Luciana Antunes Lopes Ribeiro, pelos exequentes, que são os agravantes. Deixa eu ver só um minutinho. Agravantes, são vários agravantes, quase com uma lista aqui. Ela fala pelos agravantes? Sim, senhor. Doutora, só está nos escutando bem? Eu só quero esclarecer que no nosso sistema aqui nós damos preferência para os advogados que são de outras cidades, que às vezes é de São Paulo, tem voo marcado, etc. Então, normalmente a preferência é para esses advogados que estão aqui, que são de outras cidades. Depois, seguindo a mesma lógica, de sustentação à distância, depois nós passamos para o pessoal do grupo. Ok? Então, por isso que a senhora aguardou um pouquinho. Eu sou relator, eu conheço o agravo e dou-lhe provimento para declarar a competência desta justiça para julgar incidentes de consideração da personalidade jurídica de empresa em processo falimentar, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, como se entender de direito. Custas pelos agravados no importe 44,26. Para quer se manifestar, só tem a palavra. Se os demais desembargadores seguirem o voto do relator, não pretendo fazer a sustentação. Não, está de acordo, pode ver, gente. Ok? Ok, excelente. Então tá bom. Boa tarde, viu? Boa tarde. Igualmente. Vai. Próximo. Número 42 da pauta, continuando na relatoria do Dr. José Murilo, 42 RO 12 184 86/2014. Inscrito o Dr. Vitor Hugo Santiago Lobato, pela reclamada que é recorrida. Onde que está? Ah, está aqui, presidente. 42. Obrigada. Eu estou conhecendo o recurso e no mérito, estou dando-lhe parcial provimento apenas para acrescer a condenação, o pagamento em dobro de mais 2 feriados trabalhados, com os reflexos dos mesmos reflexos definidos na sentença, e o pagamento da multa prevista na cláusula 46ª da CCT, nos meses em que violada a cláusula 34ª. Mantém o valor da condenação por ele é compatível. Quem quer se manifestar, só tem a palavra. Boa tarde, São só 2 domingos e a multa. Boa tarde a todos da Igreja Tudo. Boa tarde. Excelência, quanto ao ponto mencionado, que foi objeto do provimento parcial, eu peço vênia para discordar, colocando que o pedido dos feriados em dobro feitos pela reclamante no seu recurso ordinário foram de inovação recursal, eles não foram objeto de petição inicial. Nós até atacamos isso nas contrarrazões. E a reclamante nem mesmo se valeu dos embargos declaratórios para atacar isso.
no caso da omissão da sentença de primeiro grau. Por isso eu peço vênia para discordar, pedindo para que seja desconsiderada essa decisão. Aqui eu esclareço que no que se refere aos feriados dos trabalhadores, dia 3/3 de 14 e 11/4 de 14, realmente houve omissão, não houve embargos, etc. Aí operou-se a preclusão. Agora, quanto àqueles trabalhadores, dia 7/3 de 2011, 19/6 de 14, aí já é outra coisa. Tá? São outros. Então, esse que eu estou acrescentando, tá bom? Tá certo. Doutor... De acordo. De acordo, doutor Jorge? De acordo. De acordo. Uma boa tarde, viu? Próximo. Uma inscrição feita hoje, número 21 da pauta, é o RO 10.835-17/2017. Inscrita a doutora Luísa Maria Velar Rodrigues, pela reclamada que é recorrente. Acho que é a minha Número pauta, 21 né? do senhor. Só um minutinho. O que demora mais aqui é o... Esse aqui demora mais. 21, essa inscrição aqui. Deixa eu ver, só um minutinho. Ela fala por quem? Ela fala pela reclamada, que é recorrente. Reclamada recorrente. Só um minutinho. Embracon, Estatuto de Concurso. Sim. Lembrado que eu conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para estabelecer que de segunda a sexta-feira o encerramento da jornada ocorria às 18 horas. Excluir a indenização referente às despesas com combustível e manutenção de veículo a partir de 6/5 de 2014, subsistindo a condenação em relação ao período anterior, deixando claro que os valores são devidos nos meses efetivamente trabalhados e que não repercutem em outras parcelas. Excluir a dobra das férias do período aquisitivo de 3/12 de 2003 a 2/12 de 2014. Excluir também as comissões sobre vendas canceladas e para reduzir o valor da indenização por danos morais para 3 mil. Manter o valor arbitrário de condenação por ainda compatível. E essa indenização por danos morais, eu não tive como tirar, porque a prova de testemunha única fala que ela conduzia valor. Embora eu acho que não, na minha concepção, não tinha nada disso, não. O negócio de venda de consórcio, conduzir valores. Mas a prova, infelizmente, eu não tenho como fugir da prova, que foi só a única testemunha falou que sim. Tá? Mas o resto, tá bom? Okay. Só até a palavra. Então, vou me restringir às questões que não foram modificadas. A questão das horas extras, ainda que tenha sido reduzida, uma vez que a autora confirma na inicial, vou rebater, manter a tese, né, da defesa e das razões recursais, que a autora não tinha jornada controlada. Ela era uma vendedora externa, ela comparecia eventualmente em reuniões, mas não era obrigatória, ela mesma fala no depoimento pessoal dela, que nos relatórios que ela fornecia à empresa semanalmente constavam as visitas que ela realizava, mas não constava nem início, nem final, nem duração das visitas. Ou seja, ela trabalhava externamente e não tinha sequer como a empresa verificar, fiscalizar, né, essa questão da jornada, visto que ela era externa. A questão do reembolso, em que pese Vossa Excelência tenha dado o provimento quanto à questão do combustível, né, no período anterior, que ela era vendedora apenas, ainda foi deferido em primeira instância um reembolso de plantões que eram realizados pela reclamante. Acontece que os plantões eram realizados fora das dependências da empresa e a empresa não tinha sequer ciência. Ela fazia isso de próprio interesse, tendo em vista que ela ganhava à medida que ela vendia. Tanto é que tem um documento no próprio processo em que ela foi advertida do procedimento, a empresa tomou ciência desses plantões, e ela foi advertida, além de verbalmente, documentalmente, sobre esses plantões, que eram proibidos. Então, a gente pede também para decotar a condenação nesse sentido. Em relação ao dano moral, eu vou manter, né, a questão das razões, uma vez que a prova foi fraca em relação a essa questão de transporte de valores, até mesmo da questão do quantitativo, não demonstrou que eram valores realmente suntuosos, que colocassem em risco a vida, a integridade física da autora. Então, essas razões. Obrigada.
Pois não, doutor Jorge, doutor. Senhor presidente, eu vou pedir vênia da sustentação oral e do memorial recebido, mas Vossa Excelência alcançou todos os pontos no voto condutor. Eu vou pedir vênia para acompanhá-lo integralmente. Então, doutor César ou doutor Jorge? Doutor César. Eu acho que sou eu. Acompanho. César? Me acompanha? Sim, Sou eu. doutor César. Tá. Então, doutor César está me acompanhando, doutor Jacé. Tem um que eu tô Decisão, votando, então, é não sei, unânime. é isso. Hein? Tem um que eu votei. Tá. Unânime. Tá. Tá, Joia? Obrigado, bom Obrigado. trabalho. Boa tarde. Agora do senhor, a sustentação oral acabou. Agora tem 2 adiados, Tem né? 2 adiados. 2 adiados da semana passada. Um é aquele da antecipação de tutela, que eu acabei antecipando a tutela, até ficou melhor do que o primeiro grau. Porque o primeiro grau tinha dado 2.500, eu fiz uma leitura lá e acabei definindo por 3. Realmente era quase a metade, era 50% do que ele ganhava. E ele ainda tem bastante tempo pela frente. Se houver uma mudança, dá tempo da empresa fazer a ressarcimento. E o outro é aquela questão do Simba, que eu, em princípio, tinha indeferido, mas depois da sustentação, que a gente vê que o rapaz está pelejando para executar e correndo atrás aí há quase 20 anos e não consegue. Então, achei prudente também que faça essa pesquisa. Tá bom? Então, esses 2 eu mudei, vocês estão de acordo, né? De acordo. Então, todos os demais processos de minha relatoria foram aprovados em conformidade com os votos, foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os EDs. Continuemos, na pauta do doutor César agora. Segundo votante, doutor Jorge. Terceiro votante, doutor José Murilo. O primeiro é o número 5 da pauta, é um ROPS 10.474/18/2018. Inscrito o doutor Cristiano Augusto Teixeira Carneiro pela reclamada, que é a recorrente. Doutor... Recorrente, reclamada. Doutor Jorge, doutor César, desculpa. Doutor César, conclusão, por favor. Excelência, estou conhecendo do recurso, dando provimento parcial ao período da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000. É a proposta de voto. Reduzimos para 3 mil. Você tem a palavra? Quer se manifestar? Tá bom. A questão aqui, ela é singela. O relator já atendeu parte do recurso da empresa, que se mantivesse a condenação, que reduzisse um pouco. E aí eu contar a história, se entenderem que o valor arbitrário está razoável. A questão é que a Lomai é uma empresa nesse caso específico, que estava fazendo uma pequena obra lá perto de Goiás, arregimentou um pessoal na área, uma gama de trabalhadores, fez aquele pré-cadastro para admissão e de uma turma de tantos contratou apenas tantos e alguns não foram admitidos. A única intervenção da empresa de forma mais veemente, colocando assim, o senhor que é o terceiro votante para o revisor, é que ela fez um pré-cadastro no branco, mas isso quem faz é o empregador, para saber se a pessoa pode, inclusive tem os requisitos de receber conta salário. Não foi feito nenhum tipo de exame pré-admissional, até porque se ele tomasse bomba, ele sequer podia trabalhar. Não foi feito nenhum tipo de mancha na carteira de trabalho, tipo contrato de trabalho cancelado, igual de vez em quando a gente encontra por aqui nesses julgamentos. E, por fim, o reclamante alegou na peça de ingresso, que é um ponto de prova, e daí eu estou aqui porque é um ROPS, esse processo na prática vai acabar aqui, não cabe recurso de revista. O reclamante alegou que ele tinha pedido demissão de um outro emprego para vir trabalhar na empresa. Mas a instrução processual, nesse caso, não provou, isso não foi alegado. O fato é esse, os fatos são esses. Se por um acaso precisa nenhum fazer nenhum tipo de exercício mental, que se ele tivesse realmente provado, tivesse saído de um emprego para ir para o outro e não fosse admitido, a condenação até se justificaria. A juíza do trabalho de Goiás deu R$5.000 de dano moral pela não admissão desse profissional. Não era um cargo alto, era uma questão mais de
recapeamento de estrada. E a empresa ela entende que esse tipo de indenização não é devido nesses casos, o que já foi dito aqui. Se por um acaso prevalecer, se for do entendimento do revisor e de Vossa Excelência, seu votante, que a condenação deva prevalecer, eu entendo, particularmente pela minha experiência profissional, acho que R$5.000 era muito. O doutor já abaixou para 3. Mas eu faria uma sugestão, se fosse o caso, devido à vênia, claro, que se mantivesse, eu tive um caso semelhante na 10ª turma, que ficou, não dessa empresa, mas um daquelas a gente, o escritório defende, e nesse caso houve uma mancha na carteira de trabalho, eu estou fazendo foi admitido e foi cancelado. E na época o juiz me deu lá R$1.000. Seria mais ou menos uma sugestão, me perdoe a liberdade, porque mesmo assim R$3.000 por esse dano, particularmente a empresa entende que está um pouco exagerado, mas se for do entendimento que é esse o valor aqui da turma, também que ninguém vai fazer um cavalo de batalha em cima disso aqui não. Respeita-se a decisão que essa turma tomou. A turma não tem um posicionamento de valor assim, em relação, depende de cada caso, né? E por isso que eu fiz questão de resolver, doutor Zé Murilo, que nesse caso não teve assim. Normalmente essas empresas às vezes contratam muita gente e põe na carteira de trabalho, cancelar. Como não houve isso nesses casos especiais, e também ele não provou que tivesse desligado outra empresa, se mantiver a condenação, gostaria, se fosse entendido, de reduzir um pouco mais, mas se não for, a decisão é essa. Doutor César mantém esse valor, doutor César? 3 mil, ou reduz mais. O senhor poderia me dizer qual seria o salário do cargo? Eu não consigo. Deve talvez ser um seja, mas é servente, porque isso é obra. Servente de rua, é para manutenção de rodovia. Eu acho que isso nem foi discutido aí no processo. Eu acho que a gente fica sempre com essa dificuldade de procurar algo objetivo, né? Porque fica... Porque eu acho que 3 mil... Doutor Jorge? Está acompanhando? Acho que está razoável? Menos de 3 salários. Porque o salário da categoria é R$1.000. Mas o salário da categoria para esse pessoal, salvo melhorias, que é a concessão, nenhum, ele não foi. Ele não foi contratado? Ele não foi. Ele era para ser contratado. Colher os documentos, etc. Ele fez os exames de médico. Então ele é do exame médico. O salário da categoria, normalmente, da construção civil, se tomar por base, é 1.000 e poucos, cara. Até o STJ fala muito em desistir com a empresa também, né? Porque 3 salários não vai apenar a empresa. Mas fica também uma situação que a empresa tem que pegar a documentação, olhar, examinar, tem que fazer os exames, etc. Quer dizer, senão também a gente coíbe a empresa, como é que ela fica? Se eu pegar o documento aqui para fazer uma seleção e pegar alguns, admitir alguns, não admitir outros, eu estou correndo risco. Então, mas o problema aqui é que ela deu um passo a mais e reteve a carteira, já pegou o papel para abrir conta, salário, pegou a carteira da pessoa. Mas Vossa Excelência que examinou melhor o processo. Mas aberto, porque esse é o nosso problema. Mas nesse caso aí, por isso, eu vi. Tá bom? Então tá certo. Eu também peço venda da sustentação, então fica mantido esse valor de R$3.000 do voto do doutor César, por unanimidade. Bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Até logo. Próximo. Número 7 da pauta, RO 10 533-86-2017. Inscrito Dr. Moisés Fonseca Monteiro Alves, pela reclamante, que é a recorrente. A reclamante. O espólio da Ana Pereira, é isso? Espólio de Ana Pereira. Tá. Ana Pereira. Doutor César, por favor, a conclusão. Estou conhecendo dos recursos, com exceção no apelo da quinta reclamada, que é a FCA, do índice de correção monetária. No mérito do parcial provimento do recurso da quinta ré para excluir a sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento do adicional de insalubridade e nego o provimento ao apelo da reclamada. É a proposta de voto. Só um minutinho. O senhor quer se manifestar? O senhor quer falar? Eu gostaria de pedir para que Vossa Excelência repetisse o voto, por gentileza. Pois não. Então,
A quinta reclamada está questionando o índice de atualização monetária. Nessa parte eu não conheço. No mérito, eu estou excluindo a responsabilidade subsidiária da quinta pelo pagamento do adicional de insalubridade. Quanto ao apelo da reclamante, estou negando o provimento. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Ínclitos julgadores, excelentíssimo membro do Ministério Público, serventuários de justiça que aqui com tanta lhaneza sempre nos assistem, queridas colegas advogadas e queridos colegas advogados, minha saudação. Excelência, eu, com relação ao nosso pedido de majoração da insalubridade, eu queria propor aqui uma reflexão. Certa feita, eu ainda adolescente, voltava de uma programação de adolescente ali na Floresta. Na Floresta tinha, na minha época de adolescente, o que era chamado de o melhor cachorro-quente de Belo Horizonte, o Matu. E eu vinha de lá de carona com um amigo que já tinha carteira de motorista. E ao passar ali no cruzamento da Contorno com a Via Expressa, da Contorno com a Andradas, ali em frente à Igreja Quadrangular, tinha um Ford Ka de cabeça para baixo, capotado, e eu reconheci aquele carro como sendo carro de um outro amigo nosso, e comentei com o motorista, meu amigo, com quem eu estava de carona, o Paulinho. Falei: Paulinho, aquele carro ali é do Thiago, vamos ver? Aí fomos lá ver o carro. De fato era o Thiago, ele tinha capotado e eles já o tinham conduzido para o João 23. Para aqueles exames, aparentemente estava bem, mas tinha alguns exames ali que ele precisava fazer para ser liberado. E nós nos dirigimos ao João 23, ali preocupados com a situação do Thiago, e eu consegui entrar no João 23 e procurar o Thiago lá dentro. Eu nem me lembro como que eu fiz isso na época, não tinha uma segurança na porta. Eu acabei conseguindo entrar, não sei se porque a família ainda não tinha chegado, eu disse que eu era amigo e acabei entrando. E passando ali pelas salas e pelas divisórias no João 23, eu me deparei com uma situação apocalíptica. Nós que somos da área das humanas, talvez nós não tenhamos essa habilidade individual de conviver com esse tipo de coisa com as quais os médicos convivem, né? Então eu vi ali pessoas faltando pedaço, buracos, muito sujas de sangue, situações realmente trágicas, horrorosas, muito grito, muita dor. E eu pensei comigo ali no meu íntimo, falei assim: gente, a minha mãe nunca, se Deus quiser, vai me buscar aqui nesse lugar. É um lugar que até você achar a pessoa de sua convivência, o seu ente, o seu amigo, que dizem estar bem, a visão que se tem ali é de estar entrando realmente no apocalipse. Bom, dito isso, excelências, e é uma reflexão, eu digo a vossas excelências que eu senti verdadeiro nojo daquilo que eu vi ali dentro, porquanto certamente não habilitado e nem preparado para enfrentar esse tipo de situação. E realmente, além do desespero, não queria encostar em lugar nenhum, é um sentimento natural. Eu fico imaginando o que passa o funcionário que faz a limpeza de um ambiente desse. Que tem contato ali com sangue, com secreções, com toda a sorte de sujeiras e de coisas que são produzidas pela situação da deterioração do corpo humano, enfim, das mazelas que a gente sofre por ocasiões de acidentes, e enfrentando aquela situação que quimicamente é horrível, é insalubre, e que do ponto de vista do nosso entendimento de um ambiente que não causa nojo, também é totalmente ao contrário. Então a pessoa fazia limpeza no bloco cirúrgico, portanto com produtos de altíssima, de química muito forte, ela tinha contato com secreção, ela tinha contato com sangue, ela limpava áreas de isolamento.
né? Ela recebia o lixo, ela limpava o banheiro dos pacientes várias vezes ao dia, e isso está no laudo do perito. Isso está no laudo do perito. O que está se pedindo aqui não é algo que se constatou por vias apenas do que dito na inicial, mas está no laudo do perito. Ele constatou lá, está claramente que ela fez isso tudo, a descrição das atividades todas dela lá. Ainda assim, data máxima, havendo o entendimento do perito, ele fixou o grau de insalubridade no índice médio. Razão pela qual, pelas próprias constatações do perito, ao destrinchar o seu laudo, a fazer as apurações que o levaram a tomar essa decisão, nós pedimos para que vossas excelências considerem a possibilidade de elevar de grau médio para o grau máximo a insalubridade aí já atestada no processo. Com relação às horas extras e reflexos que são enfrentados também no nosso recurso ordinário, eu peço vênia ao relator para que eventualmente possa reapreciar, e aos demais que também respeitosamente possam pensar em contrário. Existe uma série de provas nos autos de que o ponto não condizia com aquilo que realmente não condizia com aquilo que a empresa alegou. O que quer se dizer aqui é que realmente o que traz a inicial é que deve ser considerado. Se não, vejamos, existe mais de um cartão de ponto para o mesmo período no mesmo mês. E nós temos aí, por analogia, fixado no recurso, esses dois cartões de pontos coincidentes, primeira quinzena de novembro e primeira quinzena, ou segunda quinzena de novembro e segunda quinzena de janeiro, dois cartões para o mesmo período. Nós temos cartões não assinados, nós temos adesivos adulterando as escritas que estão por trás deles acerca dos meses e dos períodos que determina. Então, não houve controle de jornada em alguns meses, em alguns períodos, mesmo tendo a empresa mais de 10 empregados. E, por fim, os pontos são assinalados com uma grafia muito diferente nas várias marcações da que assinava a reclamante. Portanto, excelências, eu peço para que vossas excelências considerem a jornada apontada na inicial, porquanto os pontos não merecem credibilidade, por todos esses motivos aqui alegados. Eu concluo, excelência, requerendo que vossas excelências também mantenham no polo passivo a quinta reclamada, porquanto responsável subsidiária por toda a condenação já reconhecida no voto do excelentíssimo magistrado de primeira instância. Portanto, excelências, o que se requer aqui, por todos os motivos esposados, é a majoração da insalubridade e as horas extras e seus reflexos também pelos motivos aqui aduzidos. É a sustentação, agradeço penhoradamente a atenção de vossas excelências. Pois não. Doutor César, algum esclarecimento? A perícia, você está acompanhando a perícia, a questão dos cartões também está enfrentada no voto aí. E a questão da exclusão, porque essa senhora trabalhou para vários tomadores. E esse tomador que eu excluí, porque naquela época ela não era tomadora da insalubridade. Quando apurou a insalubridade. Pois não. Bom, doutor Jorge, peço vênia da brilhante sustentação também e acompanho integralmente o voto do relator. Boa tarde. Decisão unânime. Próximo. A sustentação oral não há mais. O doutor César terminou? Excelência, aqui eu queria só fazer uma pequena... Não dá ponto. O que tem o não dá ponto? Pois não, doutor Jorge. Doutor César. Eu fiz a anotação, no fim eu vim para cá e esqueci de trazer, né? Mas eu acho que é o 10º, é do questão do plano de médico. Aí eu queria pedir a retirada. Isso, é para fazer a adaptação à nossa nova jurisprudência. Então é o 10º, gostaria de requerer. É o 10752. Isso. Na questão do número 1. É aquele negócio de fixar um percentual, né? Isso. Aqui eu queria só fazer esse detalhe. O reclamante pleiteou e foi indeferido.
E aí não surgiu nenhuma outra controvérsia, por isso que na hora do voto eu coloquei assim: em percentual a ser observado na instância de origem, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias específicas. Porque assim, só foi... o critério do juiz. Porque aí será revisto conforme... Porque a gente não tem elementos, a gente não sabe quanto ganha, quanto faz. O juiz sabe lá. Aí às vezes até chamei a atenção também, que às vezes tem que acontecer, às vezes pode acontecer o seguinte: às vezes o cidadão ele tem mais de uma execução. E a gente não sabe. Então, por exemplo, você defere aqui 30% do salário dele. Só que ele tem 30 de um, 30 do outro, 30 do outro, ele tem 5, 6 processos, cada um com 30. Ele está devendo. Ele já não está recebendo nada, ele já está negativo lá. Então, uma coisa também que o juiz deve observar em primeiro grau, porque ele tem mais condição de verificar se é aquele, né? E às vezes o sujeito peticiona para o juiz também, que se nós fixarmos aqui já está fixado. Mas se chegar lá, olha, nesse caso aqui fixa mais, fixa menos, depende. Eu acho que está bom, doutor Jorge. Eu, por exemplo, fiz essa cláusula bem assim, bem... Deixou aberto para que o juiz da execução observe. Caso Né? que proceder exatamente dessa forma. Tá bom. Então, fica ok, doutor Jorge? Ok? O nome? Por favor, o número 10 vai ser adiado ou retirado? O 10 você vai adiar ou retirar? O doutor Seagoski que retira, que ele observa lá com mais tranquilidade. Esses primeiros 11 dias do mês, eu recebi 61 processos. Por que não? Estava tranquilo. Não, agora semana passada foi uma coisa São maluca. 61 processos. Não, estava foi. tranquilo, agora veio. Pois é, vieram menos. Agora, essa semana, veio. a coisa estourou. Porque estava em recesso, né? Pois é. Mas então, todos os demais votos do doutor César foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, inclusive os embargos declaratórios. Passemos à sala agora do doutor Jorge, não é? Sim. Processo da relatoria doutor Jorge, segundo votante doutor José Murilo, terceiro votante doutor Gessé. Número 51 da pauta é o RO 12-126-96-2017. Sim, senhor. Inscrito Dr. Caio Gabriel Ferreira Marcondes, pelos reclamantes recorrentes. 51 da pauta, doutor Jorge. Isso mesmo. Só um minuto. Leopoldo Pereira, de Paulo Martins, Eduardo, etc. Petrobras. Conclusão. Viu aí? Abriu. Muito bom. Conheço do recurso interposto, dou assim, ao provimento para afastar o arquivamento dos autos quanto ao reclamante Marcos Fernando Soares, incluindo na presente ação, julgando as questões suscitadas em recurso também em relação a ele. Excluir a determinação de pagamento de honorários de sucumbência a favor dos patrões da ré, fixados à razão de 15% do valor atualizado da causa. Essa é a minha conclusão. Esse é o voto, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor juiz convocado, ilustríssimo membro do Ministério Público. Apesar aqui da matéria ser basicamente de direito, eu chamaria a atenção em relação especialmente ao aspecto relacionado à atualização da parcela, indenização adicional fixa, que decorre da adesão desses reclamantes, ora recorrentes, a um plano de demissão voluntária estatuído pela recorrida no ano de 2016. O que se propõe, que se pugna aqui da tribuna, é que seja aplicado também em favor desses recorrentes o índice de atualização IPCA, tal como previsto no regramento do plano de demissão voluntária, em favor daqueles empregados que eventualmente tiveram um valor de suas indenizações adicionais fixas no piso ou no teto, o piso em torno de 200 mil, o teto em torno de 706 mil. Esses empregados, não são os ora recorrentes, eu ressalto, eles receberam essas indenizações, cada um, né, em valor devido individualmente, porém com a aplicação do índice de atualização do IPCA. Pergunta que se faz aqui da tribuna é por qual motivo a empresa também não atualizou o valor das indenizações devidas àqueles empregados que, porventura, ficaram nesses valores intermediários entre o piso e o teto. Não há qualquer sentido em se discriminar esses trabalhadores que não foram contemplados com essa mera atualização monetária, atualização, diga-se, que serve pura e simplesmente, como todos
os senhores aqui sabem, para recompor o poder aquisitivo da moeda. Não se trata aqui de majoração no valor da indenização, mas pura e simplesmente a preservação. O que se busca aqui em relação a esse aspecto da atualização pelo IPCA é a mera preservação do poder aquisitivo da moeda. Então, não encontramos, desde o início desse feito até o presente momento, qualquer razão para que a empresa não fizesse a aplicação desse índice de IPCA também para os horas recorrentes, que tiveram, diga-se, o valor de suas respectivas indenizações em nível intermediário, ou seja, entre o valor do piso e o valor do teto pré-estabelecido pela empresa. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui da tribuna é que, apesar de se tratar de uma matéria de direito, houve aqui uma confissão do preposto que, em audiência de instrução, perguntado se os valores das indenizações pagas aos horas recorrentes havia sido atualizado pelo IPCA, de maneira categórica ele disse que não, que os valores que foram calculados entre o piso e o teto, repito, um piso de 206 mil e o teto de 706 mil, se não me falha a memória, esses valores intermediários não foram calculados, não foram atualizados pelo IPCA. Então, o que se pede aqui da tribuna é que a proposta de voto do eminente relator nesse aspecto seja revista e que os demais votantes, Vossa Excelência, senhor desembargador Zé Murilo e o excelentíssimo juiz convocado, doutor Gessé, não acompanhem caso a proposta seja mantida e que deem provimento ao recurso ordinário dos reclamantes neste aspecto. É o que se pede e agradeço a atenção de todos. Perdão, doutor Jorge. Nós já utilizamos essa situação em outros processos. Mas no plano de desligamento voluntário, no regulamento, primeiro, o que eu gosto de utilizar também, é que esses empregados eram empregados extremamente bem remunerados, esclarecidos. Então, assim, não houve nenhum tipo de pressão e eles entendiam bem o que estava sendo assinado e o escrito dentro do regulamento. E não estipula atualização monetária dentro do regulamento pelo IPCA. Só mesmo pelos valores específicos, até faço aí, mas tão somente em relação ao piso e ao teto. E a questão da reclamada foi isso, não foi atualizado pelo IPCA as indenizações fixas. Então, eu mantenho minha... Eu tento, e está bem claro no voto de Vossa Excelência aqui, que a intenção da reclamada não foi de atualizar pelo IPCA as indenizações fixas devidas a cada empregado, entre o momento do cálculo e o momento da despesa, mas sim é de atualizar com esse índice os pisos e os tetos fixados, os pisos e os tetos, a fim de que nenhum empregado fosse prejudicado em razão da efetiva data do termo do pacto laboral. É só isso. Isso aqui é para atualizar piso e teto. Agora não é para atualizar os valores recebidos por cada um. É o que Vossa Excelência está entendendo, que está constando aqui, está interpretando o regulamento estatuído pela empresa. Então, peço vênia da sustentação oral. Poder só esclarecer, apesar da matéria aí ser Sim, perfeitamente. De fato, entre a adesão ao plano de demissão voluntária, que se deu aí em março, de 2016, e o efetivo pagamento das indenizações, transcorreu aí um lapso de tempo de aproximadamente 1 ano e meio. Então, é esse o ponto, né, que também nós nos surgimos em função do decurso do tempo e do valor simulado inicialmente e pago ao final na rescisão. Essa é a insurgência, mas só para deixar esse esclarecimento. Tá, sem dúvida. Doutor José? De acordo. Eu peço vênia também da sustentação. Okay. Como disse, a matéria de interpretação aqui do Perfeito, regulamento. obrigado. Né? Boa tarde. Boa tarde. Também estou de acordo, decisão unânime. Próximo. Número 33 da pauta, RO 11-56286-2017. Inscrito Dr. Tiago Luiz Coelho da Rocha Muse pela reclamada que é recorrida. Deixa eu só ler aqui, peraí. Um minutinho só. Sim, isso aqui é eu fiz um negócio da competência. Você botou observação do Wesley e a companhia. Tá. Doutor Tiago, está por quem? Pelo recorrente ou pelo recorrido? Pela recorrida. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Eu estou rejeitando a preliminar de nulidade processual, dando provimento para afastar a prestação dos pedidos relacionados ao acidente de trabalho, alegado inicial, julgados na origem, conforme o artigo 487.2 do CPC, e determinar o retorno dos autos à vara do trabalho de Pirapora, para que os analisem no mérito do estrito senso, proferindo nova sentença completa, anulada de ID 15766F7, com o complemento de ID 907.5B94, como se entender de direito, prejudicada a análise dos demais tópicos no recurso do autor, conforme fundamento. Que vai ser julgado lá porque ele queria que fosse julgado em Uberlândia. Bem, Tom Lúcio. Não é isso? Está sumido.
O senhor tem a palavra. Bom dia. Se quiser manifestar. Né? Boa tarde, excelente. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente dessa colega da turma, ilustres desembargadores e juiz convocado que acompanhem, ilustre membro do parquê, senhores servidores. Senhor presidente, só uma questão, uma indagação, porque às vezes eu nem faço uso da palavra. Afastou-se a prescrição que foi arguida em um dos acidentes, determinou-se a baixa dos autos para reabrir a instrução. Reabrir a instrução? Deixa eu só ver tá. Isso. Só um minutinho. Vamos ver aqui, vamos ver, doutor Jorge. A razão que fica prejudicada até mais top, portanto, o programa ser renovado para a aprovação de nova sentença determinada. Para que se análise o mérito sobre eu deixei bem claro com complemento de, como se entender de direito, evite supressão de distância. Aqui não está determinando que se reabra a instrução, está determinando que se profira nova decisão. Vamos reabrir a instrução uma vez? Pode constar. Constar lá. Eu estou achando que consta. Para determinar o retorno dos autos e tal, para que... Só um minutinho, eu acho que consta no fundamento. Reabra-se a instrução, proferidos nova. Só acrescentar. Mas, pode acrescentar na conclusão. De qualquer forma, vai ficar claro que vai reabrir a instrução. Tá bem? Porque às vezes o negócio de prescrição, como não tem prescrição, tem que fazer prova. Porque, a despeito de eu estar pela empresa, excelência, o laudo ele titubeia, porque no relatório fala que a palpação na mão é normal e dá 3% de incapacitação. Então eu vou fazer uma questão suplementar para trazer o perito. Reabrir a instrução sempre é bom. Né? Sempre é bom, porque aí qualquer dúvida... Pode colocar no final. Existe, como diriam os instrumentalistas peninsulares, uma contradição intestina. O laudo, a anamnese fala, palpei ele e está irrigado, está tudo mais, e na conclusão dá 3% de incapacidade. Sem dúvida. Tá ok? Então não tem dúvida. Estou de acordo, doutor Jacé está de acordo. Determinar o retorno dos autos, a vara vírgula, com reabertura de instrução. Isso. Proferidos novamente. Para que... Ok. Tá ok? Então, a decisão nós nos temos o voto do eminente relator. Boa tarde. Próximo. Número 23 da pauta. 23. É o RO 10 522 77 2016. Inscritos: Dr. Alex Santana de Novaes pelo reclamante recorrente e Dr. Marcos Vinícius Silva Brito pela reclamada recorrida. Reclamante recorrido. Dr. Jorge, conclusão, por favor. Conhece e nego. Conhece e nega. Ilustre senhor desembargador presidente, ilustre relator, nobres membros da turma, excelências, a questão posta a julgamento diz respeito à declaração ou não de uma relação de emprego de um suposto representante comercial. O reclamante trabalhou para a reclamada, distribuidora de armarinhos Santa Rita Limitada, por mais de 8 anos. Apesar da existência de um contrato de autônomo, entendemos nós que um dos requisitos formais é a inscrição no respectivo conselho, o que não existiu. Entendemos ainda que não havia a alegada autonomia do representante comercial, posto que ele fazia suas vendas com exclusividade. E além disso, excelência, fica aí uma pergunta para suas excelências. Autônomo usa uniforme? O reclamante usava. E do alto do seu uniforme, fazendo as vendas para a reclamada, vendas externas, serviço esse inerente à sua atividade, eis que trabalhava com vendas diretas, entendemos que se insere na atividade da reclamada e não pode sair dali. Se não existisse ali o vendedor, a reclamada provavelmente não estaria funcionando. Bem, excelência, basicamente esses os pontos. Exclusividade, o reclamante tinha uma rota a ser cumprida, apesar de poder escolher quantos dias ficaria em cada cidade na rota, a demandar dos clientes, usava uniforme, fazia relatório de vendas. Ou seja, com todo respeito, não existe aqui a autonomia necessária para que se caracterize como representante comercial. Ademais, inscrito no conselho como representante, ele nunca foi, conforme provado nos autos. Isto posto, excelência, principalmente fica aqui a veemência na situação do uso de uniforme. Autônomo não usa uniforme. Entendemos, pois, com todo respeito ao voto do ilustre relator, que é o reclamante vendedor
e que deve ser declarada a relação de emprego, pedindo ao ilustre relator que reveja sua posição e a douta turma que proveja o recurso para declarar a relação de emprego e determinar o retorno dos autos para que o magistrado possa julgar o restante do mérito. É o que pede e o que espera, excelência. Discussão sombria. Eu praticamente mantenho a minha conclusão. Respeitando. Aqui, veja bem, do voto do Dr. Jorge, que ele cita aqui, o depoimento, ele transcreve o depoimento aqui do Cleiton Rodrigues, testemunha enrolada pelo autor, que também trabalhava, parece, nas mesmas condições. Olha aqui, aquele grifo. Tudo é... Que não tinha horário certo para trabalhar, que também não tinha dia certo para trabalhar, que tinha uma rota para seguir, que o próprio depoente escolhia a quantidade de dias que permaneceria em cada cidade, que quando terminava a negociação em uma cidade ia para outra, que escolhia o número de dias em que ia ficar em outra cidade, que dependia do número de clientes, que o próprio depoente que organizava o momento em que iria usufruir do intervalo entre a jornada. A prestação de serviço do reclamante era igual ao do depoente, inclusive quanto aos dias, horários e intervalo, que em relação aos dias trabalhados, cada um escolhia o dia que iria trabalhar. Se quisesse trabalhar em feriado domingo, a escolha tal tinha livre-arbítrio sobre essas questões. E mais, que não havia fiscalização das rotas realizadas, que poderia colocar outra pessoa para ajudar o depoente para ver na escolha do próprio representante, o que o depoente já fez. Trabalhou junto com o reclamante aproximadamente 5 anos. Então, Data Vênia, acho que parece até testemunho da empresa, mas testemunho do reclamante e da empresa que não prestou. Mas a da empresa não foi ouvida, né? Como não foi formalmente. Então eu peço vênia da sustentação, estou acompanhando o doutor José, a comissão unânime no do voto relator. Boa tarde. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Próximo. Número 16 da pauta, RO 10 256 13/2018. Inscrito Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo reclamante, que é o recorrido. Reclamante recorrido. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Eu rejeito a preliminar, distribuição por conexão, no método dando provimento para. Estou excluindo da condenação o pagamento das diferenças de comissões contratadas e reflexo, julgando, por conseguinte, totalmente improcedente os pedidos da inicial contra a demandada. Estou invertendo os ônus de sucumbência, custas calculadas em R$ 2.600 sobre o valor da causa, isento. Condenar o reclamante a pagar ao advogado da ré honorário advocatício equivalente a 5% do valor da causa, atualizado, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 791, parágrafo 4 da CLT. Enfim. Pois não. Doutor, você tem a palavra. Só um esclarecimento. Foi no mérito ou foi acolhido uma preliminar aí de prescrição? Não, preliminar, estou julgando é o mérito. É um mérito, né? Porque a prescrição de procedente. Nega o provimento do recurso do particular, sem considerar que no presente caso, considerando que a ação foi ajuizada em 2018, correto acatamento da prescrição somente as parcelas exigíveis até 2013. Então sem prescrição total isso aí não, né? Não, aí veio Então as comissões de emprego. Perfeito. Sentido, senhor presidente da Secretaria de Turma, em nome de quem cumprimenta os demais julgadores, com todas as vênias da proposta de voto do Luiz Relator, restou comprovado nos autos que a antecessora da reclamada pactuou um contrato de trabalho com o reclamante, prevendo o pagamento de parcela fixa e comissões essas sobre os valores, sobre produtos entregues, ou seja, caixas entregues de propriedade da reclamada, que seria a reclamada seria uma empresa de refrigerantes. Com todas as vênias, a questão efetivamente do contrato está aprovado, reconheceu que havia um contrato, mas não existem nos autos a comprovação do valor da comissão e tampouco da quantidade de produtos que o reclamante realmente fornecia. E nesse aspecto, era ônus da reclamada, pelo princípio da disponibilidade da prova, de comprovar, de demonstrar qual seria o valor da comissão e qual que seria o número de caixas entregues pelo reclamante. E eu gostaria de ponderar nesse aspecto que a prova oral produzida, ou seja, a prova emprestada, demonstrou com todas as letras que realmente o reclamante fazia a entrega de produtos esses, caixas essas na ordem de mil caixas por dia, e o valor de 10 centavos também emergiu da prova testemunhal. E
Com relação a essa questão, essa egrégia turma, inclusive, já julgou o caso da mesma empresa, e um pouco mais abrangente, mas que aborda essas duas questões, né, que seria a prescrição, que já foi superada pelo voto de Vossa Excelência, e ela aborda aqui a questão da prova testemunhal, ou seja, a prova emprestada. E é a mesma prova emprestada, porque nos fundamentos da decisão aqui consta justamente o nome de uma das testemunhas dessa prova emprestada. Esse processo foi relatado pelo Dr. Anemar, julgado também à unanimidade, com o segundo votante, Dr. Marcelo Vidal, substituindo Vossa Excelência. Então, eu queria ponderar e queria que Vossa Excelência reveja o seu ponto de vista, caso não seja revisto, que a egrégia turma não acompanhe, porque a prova dos autos ela é contundente, a prova emprestada, e ela já foi, como eu disse, já foi acolhida por essa egrégia turma. Está absolutamente claro, e a prova emprestada dá margem para isso, para se entender que a reclamada ela não cuidou de fazer a prova, ou seja, de fazer a prova da questão dos valores e das entregas. E existe um contrato de trabalho que prevê e garante ao reclamante, isso aqui é o mais importante, está escrito no contrato de trabalho, antecessora da reclamada. O que aconteceu? Como ela foi sucedida, a gente entende que claramente a sucessora não estava concordando com aquele procedimento, ou seja, que aquilo deve ter onerado ela demais. Ela resolveu o quê? Ela resolveu fazer uma forma de deixar de pagar essas comissões. Então, com todas as vênias, a prova oral, a prova emprestada é contundente nesse aspecto. Vários são julgados aqui nesse egrédio tribunal, inclusive nessa egrégia turma, várias sentenças nesse sentido, e todas dão aso e dão credibilidade à prova testemunhal, que é a prova emprestada, que as partes convencionaram nesse sentido. O acordo que eu mencionei está aqui à disposição, né, se precisar de deixar aqui, eu deixo, sem problema, mas eu insisto nessa questão de que realmente o reclamante tem direito, por norma contratual, ao recebimento dessas comissões. Isso é o que se pede aqui, Excelência. Pois não. Doutor Jorge, diante dessa alegação de que a prova emprestada foi utilizada em outro processo, que nós julgamos. Assim, eu, particularmente, dentro desse contexto, no meu entendimento da leitura dos depoimentos, eu não vi essa... Porque eu, por exemplo, não participei do nem eu. Não, na verdade, não teve ninguém de nós aqui. Doutor Marcelo, não é? Foi o Marcelo Furtado, o Anemar, não foi nós, foi o Rogério. Mas só com uma cautela, não, só para a gente ver o que está acontecendo, porque se a mesma prova, é claro que nós temos liberdade de ler, entendeu? Lógico. Né? Mas, inclusive, a composição, outra composição, tal. Mas só com cautela, só porque eu na presidência, como eu posso da gente examinar, olhar e ver qual é o fundamento, porque, inclusive, porque pode aparecer outras coisas, outras demandas, você queria também qual é a posição. Eu até fiz menção ao processo. Mas eu penso que fica adiado para a próxima sessão, só porque eu quero... Esse processo já tem feito aqui. Está perfeito. Só porque a testemunha de José Firmino, eu vi que está na prova empresada do José Firmino. Eu fiz menção a esse processo. Não, perfeito. Você faz certo também, a composição mudou. Muda, mas só para a gente dar uma olhada. Não, mas é bom... Que a gente qual é o nome do processo aí? Você está anotando? Anota para nós. Não, está aí. Está anotado aqui? Está falando aqui. Está ok. Ele já faz menção. Só que eu quero dar uma... Só para mim ficar tranquilo, porque eu não votei, mas eu quero ficar sossegado com isso aqui. Tá bom? E a próxima sessão será dia 20, né? A próxima sessão será dia 20, quarta-feira, lá no 20, quarta-feira. Vai começar às 9 horas para terminar às 9h15. Já estou antecipando, daqui a pouco nem começa. Mas boa tarde, doutor. Vou examinar. É no anexo. É no anexo, quarta-feira. Quarta-feira, 9 horas da manhã. Próximo. Número 32 da pauta é o AP 11.542.80/2014, inscrito o Dr. Marcos Vinícius Ferreira Cardoso, pelo exequente, que é o agravado. Que o quê? Conhecimento. Márcio. O agravado, o senhor aguarda, né? Eu estou de acordo, doutor Gessé, de acordo com a decisão unânime prejudicada de sustentação, ok? Perfeito. Obrigado. Próximo. Boa tarde. Próximo. O próximo, o advogado apenas assistirá ao julgamento. Número 55 da pauta. 55. É o RO 12.291.29/2016. Doutor Elício José de Aquino está inscrito
desistirá representando o recorrido. Deixa eu só abrir aqui, que não abri. Não vou colocar Essa na não tô tela. achando. É o 12. Ele não está na inscrição, não, doutor. Porque hoje que foi feito. 12.290. Achei. Supremo Serviço. Não custa nada, não. Eu estou conhecendo no método dando provimento ao apelo da primeira reclamada. Estou excluindo a condenação de retificação da carteira para fazer constar a função do soldador, bem como o pagamento de fianças salariais e reflexos. Ok? B. Excluída a condenação, pagamento de 20 minutos extra diário a título de minutos residuais, bem como os reflexos consectários. Via de consequência, estou julgando improcedente a ação. Ok. Doutor Gessé, de acordo? De acordo. Também peço bem, estou de acordo com a decisão, não é no seu voto do relator. Ok? Boa tarde. Próximo. Acabou o doutor Jorge? Sim, só o doutor Jorge, número 5. O que tem no número 5? Retirada de pauta, né? Está retirando? Doutor 5? 5 é porque tem uma petição de coisas. Homologação de acordo? Então tá retirado de pauta. O que mais? Tem mais alguma coisa? Tem uns processos aqui em que o doutor, eu não vi a votação do doutor Gessé, mas se eu quiser eu posso olhar no finalzinho. Qual que é o número? 26. 26? O que tem? Teve um que eu fiquei com a segunda opção. Eu fiquei com a segunda também. 26? Deixa eu dar uma olhada. Eu fiquei com a segunda também. Aí prevalece Tem a segunda. vários quando usa. Eu já foi adequado, primeiro já? e segundo, acho que não tem divergência. Nossa, Não, eu acho que eu... Aquele das 3 opções. teve um que tem 5 opções. Mas isso é pra gente definir. Tá. Aqui, não, mas você viu que foi pra definir. Aquele fato eu não votei porque me pesquisou. Aqui, mas José, mas você viu que tem condição de fazer. Eu sei. Ali nós tínhamos que definir. Eu acho que é bom. Aliás, podia deixar isso até com o César também dar uma lida, porque aquele assunto ali é um assunto que pode... Eu vou ficar com a prescrição total também. Eu estou ficando com a segunda prescrição total. No 26. No 26 também. Eu acho que é a prescrição total. Estou brincando. Mas é bom que faça assim para a gente. Claro. É muito melhor se você faz assim do que faz tantas opções. Eu falo que fica com essa. Do que eu só fazer divergência e ficar com o voto. Você já fez, a gente já escolhe. Tá? Brincadeira, porque está parecendo prova de múltiplos. Esse de 756 teve 3 opções, né? Sim. Tá bom, mas prevaleceu. Eu acho que não tem divergência com relação. Tem uma divergência de Vossa Excelência. Eu até perguntei se seria o caso de suscitar IRDR, mas não vou suscitar mais, não. Suscito, não. Chega, você viu o pleno como foi, né? Não faz, não. Chega. Não, eles arranjam o pleno quase matou. O pleno que, pelo amor de Deus. E não resolve nada, porque eu nunca vi isso. Eles votam... Eu já pus até observação para o gabinete. Voto o mérito da questão. Aí depois chega lá e fala, não, mas sem mérito, então eu vou votar no conhecimento. Mas peraí, se nós chegamos no mérito, ultrapassou o conhecimento. Então, é decorrência. Não, aquela de renúncia. E aquela de renúncia? Aquela de renúncia dá uma viva, então. É da renúncia. Toda vez. Não, só uma palavrinha. Toda vez é discussão. É só uma palavrinha. O IDR lá para não discutir mais. Aí quando chega lá, bom, isso aí está resolvido. Não, e sempre são os mesmos. Tem o conhecimento, mas conhecimento como? Não, porque jogou o mérito, mas... Há uma viva, é decorrência. Senão não tinha gente chegar no mérito. Doutor Gessé, e 30 também. Você fez uma divergência no 27. Eu não abri aqui. Por favor. Eu não sei se... 2710, 778. Como é uma questão que às vezes é recorrente, eu não sei se a turma não, mas peraí, vai rever posição ou se... Deixa eu ver o que é. Às vezes de Vossa Excelência. Vou abrir isso. Eu também pus 2 opções. Eu até fiz mesmo. Não, no 27. 11047, igualzinho 11047. Não, 27 não tem 2 não, doutor. Tem. É o do Dr. Jorge. É o 10778? 778. Tem 2 opções, sim. Ué? Não. Contribuição sindical, sindical, primeira emenda. E a outra, contribuições sindicais, requisitos de constituição e cobrança. 2 emendas. Não, só tem uma emenda. Só tem uma. Ah, não, vê. Voto com 2 opções, olha. Essa não tem nada, deixa eu ver. 2 opções. Incompetência e razão. Aqui, ó. Sim, primeira opção e segunda opção. Mas o meu que eu estou aqui tá aqui. Só uma opção. Não, tem 2. Não, aqui apareceu só uma e eu fiz uma divergência. Porque essa questão da incompetência e razão do lugar que estava sendo aqui, eu estou achando o quê? Olha aqui. 2 opções, não tem? Tem 2. 2 opções aqui. O meu só tem uma opção. Meu só uma. Só uma. É essa que está declarando a incompetência aqui, não é que eu fiz a divergência. A segunda é: conheço, dou parcial provimento
para julgar procedentes os pedidos formulados contra a reclamada e condená-la a pagar as contribuições justificadas nos anos de 2015 e 2016 com juros e correção monetária na forma da fundamentação. Na primeira, eu fiz, só tinha a primeira, eu fiz a divergência. Não, está a segunda. A primeira você está acolhendo a incompetência, não é? Isso. Declarando incompetência de ofício. Aqui, está tudo em vermelho, chamando atenção, inclusive. Essa não Estranho que primeira opção, segunda opção. O Zé está vendo aqui. Mas ó. então é a segunda opção, porque não está dando incompetência. Então a 27 é a segunda opção. Então, aqui, aí a primeira que estava dando pela Segunda incompetência fica opção. afastada. Muito bem. Doutor Gessé, no número 30 também não tem a votação do senhor. 30. 11.508. Tem anotação minha? Esse eu não estou sabendo da anotação, não, mas vamos ver. 11.508. Não, não tem anotação, né? Faltou só o voto, não é isso? Não, só faltou votação. De acordo. De acordo. É porque eu separei para Então estudar. tá ok, então estou de acordo. Né? Então eu declaro que todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, ok? Passamos para o Dr. Gessé. Anota para mim o número do processo que eu pedi. Vou anotar. Senhor Da presidente, minha empresa? Não precisa não, Tá. da minha empresa. Não, eu vou anotar. Estou vendo aqui, verificando que tinha mais uma anotação, mas é porque tem um impedimento meu no 40. Ah, não, isso nós já resolvemos. Já está sempre resolvido. É porque é da minha parte. Processo da relatoria do juiz convocado Gessé, segundo votante, desembargador César Machado, terceiro votante, desembargador Jorge Berg. Número 14 da pauta, RO 10.342, 10/2018. Inscrito Dr. Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo reclamante, que é o recorrido. Reclamante recorrido. Vai falar. Doutor Gessé, conclusão? Senhor presidente, estou conhecendo o recurso ordinário interposto das contrarrazões apresentadas. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para, letra A, determinar que as diferenças salariais por equiparação sejam apuradas mês a mês, apenas até maio de 2014, quando ocorreu a rescisão do pacto laboral do modelo Demétrio Vitor de Freitas Abreu Santos, com garantia do valor encontrado no período remanescente do contrato de trabalho, mantidos os demais parâmetros e reflexos deferidos na sentença. Letra B. Estabelecer que a gratificação especial seja calculada considerando a média aritmética dos valores pagos sob o mesmo título aos empregados indicados nos TRCTs anexados com a inicial para esse fim. Letra C. Tem um errozinho material aqui. Letra C. Estipular que na correção dos créditos trabalhistas aplique-se TR até 2015, IPCA de 2015 a novembro de 2017 e TR a partir de novembro de 2017. Mantendo o valor da condenação por compatível. É o meu voto. Praticamente só está dando coordenada para a execução. Deixa eu até falar. Eu poderia guardar eventualmente Doutor Gessé, a doutor César e doutor Jorge. Estamos de acordo, a decisão nós nos temos no voto relator. Muito obrigado. Boa tarde. Tá? Próximo. Número 19. Uma água para mim aqui, por favor. Número 19 da pauta é o RO 10.721, 20/2018. Inscrito Dr. Alexander Cerqueira Martins pela reclamada, que é recorrida. Reclamada recorrida. Doutor Gessé, conclusão. Só um minutinho, senhor presidente, que tinha um erro de digitação aqui no voto do doutor Eduardo. Eu já aproveitei e já corrigi. Já corrigi. Jorge Euclides Nestlé. Agora não quero. Está chegando, né? Não chegou ainda não? Não chegou, está mais longe. Tá aqui, mas é. É o 0010. Nós somos mais rápidos que esse trem. Tá certo. É 721. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto, dando-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento dos, letra A, repousos semanais remunerados, como se apurar a liquidação de sentença, em razão da premiação percebida pelo autor, por todo o período imprescrito do pacto laboral. A base de cálculo dos repousos semanais remunerados será a remuneração variável percebida mês a mês, devido reflexo em aviso, férias, 13º, FGTS com 40%. Letra B. Honorários advocatícios sucumbenciais no importe correspondente a 15% do valor líquido da condenação, observando-se disposto na tese jurídica prevalecente 4, TRT da terceira região.
Declara-se natureza indenizatória dos reflexos dos repousos em férias indenizados, FGTS com 40%, e arbitra a condenação ao valor de R$5.000, com custo de R$100 pela rede. É o meu voto, senhor presidente. Reflexo de repouso supremo. Sim. E coisa assim, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, peço a proposta de voto do eminente relator, senhor presidente. A minha presença na tribuna seria mais para as outras questões que já foram analisadas pelo justo relator. Então, eu gostaria, senhor presidente, que fosse acompanhada a proposta de voto nos outros pontos e no que foi dado provimento, apenas eu vou me reportar as razões. Doutor César e doutor Jorge, de acordo, né? A decisão unânime, nós temos o voto relator. Não? Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 15 da pauta, RO 10.620-94/2017. Inscrito Dr. José Vitor Vieira Diniz pela reclamada, que é recorrida. Reclamada recorrida. Doutor Gessé, conclusão, por favor. Senhor presidente, conheço o recurso ordinário interposto das contrarrazões, no mérito, nego-lhe provimento. Nega provimento, fica prejudicada a sustentação. Doutor César e doutor Jorge estão de acordo. Decisão unânime, nós temos voto relator, prejudicada a sustentação. Ok? O doutor José Vitor tem outro processo, que é o número 8 da pauta. É o RO 10.133/44/2015. Ele está inscrito pelo reclamado, que é o recorrente. Reclamado recorrente, doutor Jean. Banei, banco, doutorantinha, isso. Doutor Jacé. Senhor presidente, conheço dos recursos interpostos, com a ressalva, estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer à condenação a integração das comissões percebidas com a nomenclatura Prêmio Seguro, Prêmio BV+, Prêmio Extra, que é o BV mais alto, e Programa Força de Vendas 2013, no aviso Férias 13º FGTS com 40%, bem como integração da parcela para fim de cálculo de hora extra, tudo conforme se apurar em liquidação, oportunidade que deve contrapor-se os valores quitados com a forma de cálculo e observância das repercussões devidas. Ao apelo dos réus para, letra A, declarar licitude da terceirização perpetrada e afastar o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador, o enquadramento da autora como bancária e, por conseguinte, a obrigação de retificar CTPS e a condenação ao pagamento de benefícios normativos dos bancários, especificamente diferença salarial, reflexo, auxílio-refeição, auxílio sexta alimentação, 13º sexta alimentação, PLR de 2010 a 2014, aviso prévio proporcional da cláusula 50ª da CCT 1415, multas normativas, e letra B, para esclarecer que na correção dos créditos trabalhistas deverá ser aplicado o TR até março de 2015, ressalvando atualizações posteriores com índice vigente. Doutor, o principal foi excluído, ficou aí só uns reflexos de umas coisas que tem que caber nesse reflexo. Seria só um esclarecimento, senhor presidente. Se no caso não vi se teve a integração da parcela PLR. O voto é bem extenso. Justamente, teve várias premiações, mas a PLR. Emitindo a informação que ele estava primeiro. Inicial. Está aqui, está apreciado. 10.201. Só aguarda para ver se tem divergência. Doutor César e doutor Jorge. De acordo, então a decisão unânime, nós temos o voto relator. Obrigado a todos, boa tarde, bom trabalho, bom descanso. Muito obrigado. Não tem mais nada para o GSE, né? Não, senhor. Então eu declaro que... Tem um processo do GSE que eu e o César nós estamos